Eu saúdo a igreja que nos ouve com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é motivo de alegria fazer menção do nome do Senhor e da palavra que Ele deixou escrita. O livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e ausentou-se, e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze tirar o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fosse ajudar. E foram e encheram ambos barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando o barco para a terra, deixando tudo, e o seguiu. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui o relato da pesca maravilhosa. No livro de Lucas, no capítulo 3, Jesus está sendo batizado por João Batista. Já no capítulo 4, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ainda no capítulo 4, ele é expulso de Nazaré. E no capítulo 5 começa a história da pesca maravilhosa, aonde diz que Jesus estava chegando ao lago e ajuntava-se uma grande multidão para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, vendo aquela multidão, viu 2 barcos à beira do lago e entrou num dos barcos. E o barco era de Pedro. Pedro passou a noite toda no mar, tentando pescar, lançando as redes, puxando as redes, e nada ele apanhou. Quando pela manhã, se amanhecer no dia, ele veio à praia e lavavam as redes. E muitas das vezes é necessário também que nós pedimos ao Senhor que venha lavar o nosso coração. Porque se observarmos na história, nós vemos que Pedro pegou o seu instrumento de trabalho, que era a rede, e lavou. Porque o que ele queria apanhar a noite inteira era peixe, e ele não apanhou nenhum peixe, mas as redes encheu de sujeira. E a sujeira, elas estragam as malhas e apodrece a rede. E é assim com o nosso coração também. No decorrer da caminhada com Cristo, nós vamos
percorrendo o caminho e podemos ser que o nosso coração vai entristecendo, vai acumulando algo que vai magoando o nosso coração, nos trazendo tristeza, nos trazendo desgosto, nos trazendo desânimos. E muitas das vezes é necessário que nós oremos ao Senhor e pedimos a Ele: Senhor, lava o nosso coração com Teu sangue, limpa ele de tudo aquilo que não provém do Senhor, tira aquilo, meu Deus, que tem me entristecido ao longo da caminhada, que tem me desanimado, e me ajude a prosseguir. Pedro, lavando ali as redes, ele estava deixando as redes limpas para a próxima pesca. E é assim todas as vezes que nós fazemos algo na caminhada para Cristo. Todas as vezes que nós terminamos, temos que entregar o nosso coração ao Senhor. E pedimos a Ele para deixar o nosso coração preparado para a próxima jornada, para a próxima batalha, para prosseguir mais avante. Quando Jesus chega ali à praia, há uma grande multidão. E essa grande multidão, ela quer ouvir a palavra de Deus. Ela quer saber o que Jesus está a falar. Hoje, no mundo em que nós vemos pessoas correndo atrás de pregadores famosos que pegam muito bem a palavra do Senhor. E muitos fazem um grande esforço para ir ver esse pregador ministrar a palavra do Senhor. Imagine só, se nos dias de hoje nós podemos dizer: vamos ali ver Jesus pregar. Como seria bom, como seria maravilhoso escutar a voz do nosso Senhor Jesus, ministrando a palavra com grande sabedoria e com muita simplicidade. Porque Jesus era assim, ele era muito sábio, mas ele era muito simples. E ele usava aquilo que estava ao nosso redor para nos ensinar. Porque ele usou aquele dia da pesca de Pedro para ensinar a Pedro. E Pedro, havendo voltado para a praia frustrado, havendo voltado para a praia chateado, porque não conseguiu apanhar nenhum peixe, porque não conseguiu ter a provisão para a sua família, porque não conseguiu ter peixe para vender, ele estava ali cansado e frustrado. Mas ele, ali lavando as redes, quando Jesus chegou e pediu o barco dele para fazer de púlpito, ele simplesmente deixou e parou para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. É interessante nós atentarmos para esta revelação da palavra do Senhor, a qual nos diz que quando nós estamos caminhando e no decorrer da caminhada algo dá errado, acontece alguma coisa que nos tira da presença do Senhor, que nos deixa chateado, que nos deixa frustrado, que nos deixa desanimado, é necessário que nós possamos parar para ouvir a voz do Senhor. Quão importante é receber Jesus no barco. Quão importante é receber a palavra de Jesus e nos ensinar. Aquilo que Pedro estava sentindo por causa daquela noite que não foi bem sucedida, foi se desfazendo com a palavra do Senhor. A palavra do que o Senhor Jesus ia falando, ia animando o coração de Pedro, ia transformando o coração de Pedro. E Pedro, ao escutar aquela palavra, ia transformando aquele sentimento que estava dentro dele de frustração em ânimo. E ele poderia pensar: há ainda uma esperança, há ainda uma solução. Jesus pediu para Pedro afastar um pouquinho mais o barco, porque a multidão era muita, era grande, e muitas pessoas queriam ouvir. Jesus, ele afastando um pouco, ele ia ter que falar mais alto, ele ia ter que se esforçar mais, mas Jesus não se importa de fazer um esforço para abençoar a multidão. Jesus, quando ele viu aquela multidão ansiosa para ouvir a palavra do Senhor, ele se propôs a dizer acerca do reino do céu. E quando eles estavam ali pregando a palavra do Senhor, e Pedro estava ali ouvindo, né? E acabando ele de pregar, ele fala para Pedro: Pedro, toma o seu barco, pega as suas redes que você acabou de lavar. Isso, irmãos, a pessoa só vai aceitar quando ela escuta Cristo, quando ela entende o que Cristo está falando.
Porque senão ele ia dizer, eu acabei de limpar as minhas redes. Eu tive trabalho a noite inteira. A noite inteira eu lancei a rede. A noite inteira eu puxei a rede. E as redes só foram sujas. E agora que as redes estão limpas, o Senhor me manda de novo ir ao mar alto. Mas ele escutou. Ele escutou porque Jesus falou com ele assim, ó, Pedro, pegue a sua rede e o seu barco e faz-te a mar alto para pescar. Ele entendeu toda a frase. E entendendo toda a frase, ele disse, porque o Senhor manda, eu lançarei as redes. E é interessante, irmão, porque nós necessitamos ouvir a voz do Criador, a voz do Redentor. Nós necessitamos ouvir e entender toda a palavra do Senhor. Porque quando ele diz, Pedro, vai mais além, faz-te a mar alto, para nós espiritualmente falando, ele quer dizer, desce mais um pouquinho, jejuma mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, lê mais a palavra mais um pouquinho. Tenha mais disposição, porque para ter uma dimensão maior da grandeza de Deus, é necessário que nós se dispormos mais na presença do Senhor. E Pedro então ele lançou as redes. E é muito interessante que ele lançando aquelas redes, a qual a noite toda ele já tinha lançado e nada apanhado, na primeira vez que ele lançou, a rede estava pesada. Quando ele tentou puxar as redes, estava muito pesada. Quando ele tentou colocar a rede dentro do barco, o barco ameaçou a virar. Ele teve que fazer sinal para aquele que estava lá longe, para aquele que estava na praia. Porque quando Jesus chegou, ele viu 2 barcos. Ele entrou em um, ele pregou em um barco. Ele falou da grandeza de um Deus em um barco. Ele usou o barco de Pedro. Mas quando ele abençoou a Pedro, ele abençoou o outro barco que estava na praia também. E é assim na nossa vida. Porque quando nós somos abençoados, uma multidão é abençoada através da nossa bênção. Quando ele chamou aqueles homens, os 2 que estavam na praia, para pegar o barco e ir em direção a ele para ajudar, os 2 barcos foram cheios de peixe. É muito interessante, irmãos, saber que o Senhor, ele não tem uma visão individual. Ele não olha só para mim, ele não vê só a mim, mas quando ele olha para mim, ele vê a mim, ele vê a minha casa, ele vê a minha parentela, ele vê a minha família, ele vê os meus sonhos, ele vê os projetos que ele tem colocado em meu coração, ele vê numa dimensão, irmão, muito maior do que podemos imaginar. Quando ele olha para o outro barco, ele vê também as mesmas coisas. Porque Deus, ele olha para a gente como um todo. Quando a gente diz que nada fica em oculto diante de Deus, e muitas das vezes essa frase é falada só para fazer menção ao pecado, mas quando diz que nada fica em oculto diante de Deus, é nada. É nada. Quando ele olha para você, ele vê você, a sua família, ele vê a sua parentela, ele vê aonde precisa do socorro, ele sabe qual é a sua oração, qual é o seu desejo. Muitas das vezes você está prostrado, ajoelhado, pedindo uma petição, e há muito tempo você ora, você pede, você chora pelaquela petição e ela não chega. Mas o Senhor, que vê muito mais além, ele está te dando outras coisas que é necessário chegar antes que realize o desejo do teu coração. Deus é inteligentíssimo. Deus é soberano. Deus é santo. Deus é fiel. Ele opera infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Pedro só queria naquela noite ter pescado. Pedro só queria naquela trazer provisão para a sua casa. Pedro naquela noite ele só queria ser bem-sucedido. Mas o Senhor ensinou grandes coisas a ele. Que num dia de frustração, num dia a qual nada deu certo, você pode parar para ouvir a voz do Senhor. E esta é a grande mensagem que eu trago para a igreja do Senhor.
Porque nós vivemos num tempo difícil, mas nós podemos parar para ouvir a voz de Jesus. Nós vivemos num tempo onde estão amedrontando a sociedade, a humanidade inteira. Mas nós podemos parar para ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo, quando nós ouvimos o que Ele tem para a nossa vida, surge esperança no nosso coração. Renova as nossas forças, nos dá estabilidade, nos dá tranquilidade. Os frutos que nós adquirimos ao longo da caminhada com Jesus, Ele é agora florescido na nossa vida. E nós agora podemos estar seguros que o Senhor é a nossa esperança, é a nossa força. E quando Jesus fala, Ele acende uma chama em nós, de que a terra pode estar falando algo, mas que nós temos que ouvir o que o céu está falando. É interessante, irmãos, nós dizermos que quando eles estavam ali e encheram os barcos de peixe, eles ficaram amedrontados, eles ficaram apavorados, eles viram e entenderam que Jesus era santo. Eles se prostraram, Pedro se lançou aos pés de Jesus e falou: ausenta-se de mim, porque sou homem pecador. É interessante, irmãos, nós vermos que o nosso pecado não mancha Jesus Cristo. Nós sermos pecadores, nós não manchamos a santidade de Jesus Cristo. Mas nós nos limpamos ao nos aproximar dEle. Quando nós se aproximamos de Jesus Cristo, nós conseguimos nos limpar, nós conseguimos deixar o mal. É interessante que o Senhor Jesus, Ele, quando vê aquele espanto, aquele medo, e Ele diz uma palavra àqueles homens, e Ele fala assim: não temas. Para cada dia da nossa vida há um não temas. Para cada situação do nosso dia há um não temas, porque Jesus é conosco. Aleluia, glória a Deus. Quando Ele diz àquele homem, ele não tema, Ele está dizendo: eu sei que tu és pecador, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua trajetória, eu sei de onde tu vens, eu sei o que tu tens feito, eu sei o quanto tu tens se esforçado, e sei também o que você está fazendo aqui. Jesus sabe de tudo, nada fica oculto diante dos olhos dEle. E quando Ele chega ali e diz a ele que eles não temam, e fala para ele: eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. E ele ali, ele dá uma comissão a Pedro. Ele faz de Pedro ali um missionário. Ele diz a Pedro: olha, Pedro, assim como você apanhou muitos peixes, agora pesque homens. Agora fale tudo aquilo que você ouviu deste barco aos homens da terra, aos humanos da terra, para que eles possam ver que há salvação ainda, para que eles possam ver que há esperança ainda. É interessante que eles fazem grande esforço, muito esforço eles fazem para trazer aquele barco cheio de peixe. Os dois barcos exigem esforço para tirar da água, exige esforço para puxar ele na areia, exige esforço para trazer aqueles barcos para a praia. E eles, quando eles fazem aquele grande esforço, ele deixa o barco na praia e abandona o barco cheio de peixe, e abandona o barco cheio de provisão, e abandona o alimento, e abandona o sustento da sua família para seguir a Jesus. A Bíblia vai dizer que eles deixam tudo para seguir a Jesus. É interessante, irmãos, nós notarmos que nós devemos deixar muita coisa para seguir Jesus. Se eu for falar o que Pedro deixou, ele deixou a rede, ele deixou o barco, ele deixou os remos, ele deixou o peixe, ele deixou o prazer de pescar, ele deixou o prazer de pescar profissionalmente, ele deixou o lago, aquelas águas, ele deixou aquela natureza, ele deixou aquela sensação que ele tinha de liberdade, para seguir a Jesus.
é necessário que nós também venhamos deixar. E só eu e você pode dizer o que nós podemos deixar para seguir a Cristo. É aquilo que nos impede, é aquilo que nos afasta, é aquilo que toma todo o nosso tempo, é aquilo que tira a nossa concentração. É isso que nós devemos deixar para seguir a Cristo. Quando nós deixamos o mundo, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, muitas das vezes a gente fica preocupado, porque a gente não sabe como deixar as rodas dos escarnecedores. A gente não sabe como deixar as palavras torpes. A gente não sabe como deixar as roupas depravadas. A gente não sabe como deixar as amizades que influenciam para o mal. Mas é muito bom, porque mesmo a gente com essa insegurança, a gente vai até a Cristo e Ele mostra que tudo isso é muito fácil. Pedro deixou muita coisa para seguir a Jesus, que nós venhamos deixar também para seguir a Jesus. É interessante que eu notei duas coisas fundamentais neste texto, que é, quando o dia for mau, quando o dia for frustrante, quando o dia nada deu certo, pare e ouça a Jesus. Pare e leia a palavra. Pare e ouve a palavra. Porque aí sim você terá direção e algo maravilhoso vai acontecer. E outra coisa que eu achei muito interessante é que devemos deixar. Não podemos seguir a Cristo com bagagem, principalmente bagagens estranhas. A bagagem que nós devemos levar agora é aquela que o Espírito Santo vai nos dando na caminhada, que é aumentar a nossa fé, que é acrescentar o amor em nosso coração, quer ter paz, quer ter sabedoria, quer ter o discernimento, quer ter a ousadia, quer ter a sabedoria de ministrar a palavra do Senhor, quer ter os dons espirituais e também os frutos do Espírito. Esta é a bagagem que nós devemos levar. Mas a bagagem mundana nós temos que deixar ela para trás. E só assim nós teremos uma trajetória, guiada pelo Espírito Santo de Deus, de paz. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja, que elas, nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade, possa parar e escutar a voz de Jesus. Que neste tempo de dificuldade, possa deixar aquilo que atrapalha. E eu quero orar ao Senhor e agradecer por esta oportunidade. Deus amado, Deus santo, mais uma vez eu entro na tua presença. Louvo e bendigo, meu Deus, o teu santo nome e a beleza, meu Deus, da tua santidade. Eu digo, meu Deus, que tu és e permanece para sempre. Mas não é porque eu digo, meu Deus, é porque tu és e permanece para sempre. Meu Deus, tu és santo, tu és fiel e tu és verdadeiro. Vai de encontro, meu Deus, a quem ouve esta palavra. Vai de encontro, meu Deus amado, meu Deus santo, aquele que necessita. E faz, meu Deus, o teu operar, o teu agir. E faz, meu Deus, a tua vontade, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.